Antes, segredo número 3. Segredo número 1 foi quê? Você é amado. Isso. E o segundo segredo foi o quê? O amor não é o que você pensa. Falando sobre o amor ágape. Isso aí. Então agora estamos prontos, preparados para o segredo número 3. E o segredo número 3 é o seguinte: amor aceita os outros. Amor aceita os outros. Vamos para Romanos, capítulo 15. E esse vai ser o versículo para decorar também. Romanos capítulo 15, versículo 7. Fala, portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou. Se eu vou aprender a amar como Jesus ama, se eu vou crescer na minha capacidade de amar, eu preciso aprender, eu preciso começar com esse passo de aceitar os demais, de aceitar as outras pessoas como Cristo me aceita. É isso que a Bíblia fala. Nos Estados Unidos, eu não sei, deve ser não igual, mas parecido aqui no Brasil. E eu digo isso porque realmente estamos falando da natureza humana. Mas no meu país está tão dividido. Sempre foi. Eu morei fora por muito, muito tempo. Mas meu país sempre foi dividido. Eu não sei se é impressão minha, mas me parece que é mais dividido que nunca. Na introdução, lembra quando eu estava falando de crescer nas décadas dos 60 e 70, com todas as injustiças e todos os problemas raciais e tudo isso? Agora, 50, 60 anos depois, se pensa que com o homem moderno e com a ciência e a tecnologia e com todo esse livro de autoajuda e tudo, você pensa que, uau, deve haver uma mudança, um crescimento na sociedade. Mas parece que está pior. As divisões políticas no meu país, antes eu lembro, antes era, você é isso, você é aquilo, sabe, houve aquele, a gente não está de acordo, mas hoje em dia chega ao ponto de ódio, de uma desconfiança, um ódio, é uma coisa assim. Os problemas raciais é coisa de louco. Você entra em alguns bairros, se você não é da mesma raça, meu amigo, boa sorte.
Outra coisa que não existia tanto, sempre existia, mas não tanto, nos Estados Unidos na década de 60, era essa como chama, desigualdade social em termos materiais. Meu Deus, é impressionante ver, tem os ricos que são super ricos e mais pobres, e está criando uma tensão na fábrica da sociedade. A gente entende isso aqui no Brasil. Isso também existe. Existe aqui também os problemas raciais. Por muito tempo aqui no Brasil a gente procurava, tampar, falar, não, mas existe. Agora nos Estados Unidos, com o movimento, eu não sei como falar aqui, o movimento gay, não sei. De quê? LGBT, ok. Lá, tem mais um lá, é LGBT. Eu não tô, mas está criando tanta polêmica, uau! Que eu, sem conhecer você, sem falar, ouvir nenhuma palavra entre nós, eu já te rotulei, já acho que eu sei como você é, já tenho meu preconceito, minha ideia de quem você é e como você é. É triste. Eu vejo essas coisas, eu penso, sem falar olha, podemos falar de religião, pode falar, qualquer assunto. Hoje em dia, quase qualquer assunto é assunto de causar polêmica e divisão. E mais que nunca a gente anda, como que é, flor da pele, todo mundo super sensível. Você fala uma coisa sem querer, e já todo mundo cai. É difícil. E a gente, como Cristo mostrou, a gente tem que aprender que o primeiro passo é aprender a aceitar um ao outro. Agora, isso é importante, eu vou falar algo muito importante. Tem aceitar, tem concordar. Não é a mesma coisa. Eu posso não concordar com você, mas aceitar você. Entende a diferença? Não é por aceitar você que eu estou declarando que eu concordo com tudo que você pensa ou faz. Não é isso. E eu acho que aí está a confusão. Eu não posso aceitar porque se eu aceito, todo mundo vai pensar que eu concordo. Eu não concordo. Eu tenho que deixar bem claro que eu não concordo. E a maneira de deixar claro que eu não concordo é rejeitar ou me distanciar. Mas Jesus não foi assim. Jesus aceita todo mundo. Leia a sua Bíblia, os piores pecadores, que eu sou um deles, sabe? Um daqueles, você também. Abriu os braços.
concordava com o pecado? Não, de jeito nenhum. É Deus, santo Deus, claro que não. Mas aceitava. Se vamos ser seguidores de Jesus, precisamos aprender a aceitar os outros como Jesus aceita cada um de nós. E olha, eu vou dar umas dicas, porque a gente tem trabalhado muito nisso. Eu vou ler um texto. Eu não tenho tempo. Eu vou tentar fazer cada segredo um pouco mais rápido, tá? Eu me empolgo um pouco, é culpa minha, eu sou assim, não tem jeito, muito velho para mudar. Mas vocês me aceitam. Amém. Mas eu quero ler isso para vocês. Esse Mateus 7. Vocês vão ter que fazer uma tarefa. Acho que não está... Uma tarefa. Eu não sei, acho que não está na lista de tarefa, mas se vocês podem fazer e talvez alguém vai querer preparar uma lição sobre isso. Mas está falando sobre julgamento, de julgar outras pessoas. Em Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2, fala: não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Agora, aqui Jesus está falando de não julgar. É interessante, em outros lugares, a Bíblia fala de se julgar. Então, que Jesus... O que ele quer dizer com isso aqui de não julgar? Quando também ele fala, às vezes, de julgar. Bom, tem formas de julgar os outros que não são corretas. Tem outras formas de julgar pessoas que sim, são bíblicas e são corretas. E nós, como cristãos, temos que aprender a discernir entre os dois. E eu vou deixar esse estudo para vocês. Tá bom? Vocês podem fazer esse estudo. Julgamento correto, julgamentos incorretos. Mas eu acho que pelo menos dá para entender que uma forma errada de julgar outra pessoa é quando eu entro na presença dessa pessoa já com meus preconceitos. Ou a palavra é presunções? Ou presunção. E já entro, isso já afeta, sabe? Já afeta minha maneira de ser, minha maneira de me comunicar, sabe? Já afeta, de alguma forma, esse relacionamento, esse intercâmbio entre nós, só pela atitude que eu tenho, me aproximando a essa pessoa. E tem algumas coisas, então eu vou deixar essa tarefa para vocês. Mas eu vou dizer algo que vai ajudar, pelo menos alguns. Esse jeito de ser crítico, alguns de nós, eu sou um, tem esse jeito por natureza. Por natureza própria. Minha mãe, ela faleceu faz 2 anos.
a amo, excelente mãe. Mas ela, por natureza, ela foi uma pessoa crítica. E eu, como filho, por natureza, eu sou uma pessoa crítica. Eu posso ver o errado, sabe, o mal, o erro, isso eu posso, de longe. Eu tenho um dom. Não é um dom muito bom. Porque ser pessoa crítica, isso acaba com relacionamento e amizade. É difícil. Ninguém quer se aproximar a uma pessoa crítica. Pelo menos não por muito tempo. Você vai, oi, tudo bem? Tchau. Você não quer ficar muito tempo com uma pessoa crítica. Alguns de nós somos assim. Pessoas críticas. E vira um hábito muito destrutivo, na minha opinião. Algumas chaves para nos ajudar a aceitar um ao outro, como Jesus nos aceita. Número 1, aprende a ser mais humilde. Sabe, às vezes pensamos que somos mais que o outro, um pouco superior. Aprende a ser mais humilde. Romanos 12, versículo 3, pode anotar. Romanos 12, versículo 3. Filipenses 2, versículo 3, para te ajudar. Filipenses 2, versículo 3. Outra chave aqui é, aprende a buscar o bem. A buscar o bem, certo? A buscar o bem na outra pessoa. Busca o bem. Todo mundo tem. Às vezes tem que cavar um pouco, mas todo mundo tem. Aprende a buscar o bem. Porque uma coisa, e essa é uma coisa, eu estou falando, essas são coisas que eu tenho feito e eu busco fazer. Que quando eu busco o bem, é quase automático, eu começo a pensar bem da pessoa. Quando eu busco bem, quando eu acho bem, eu começo a pensar bem da pessoa. Aprende a buscar o bem. Aprende a apreciar as diferenças. Tudo bem, essa pessoa é diferente, essa raça é diferente, essa religião é diferente, essa é diferente. Mas eu posso apreciar, de alguma forma, algumas diferenças. Número 4, eu não sei que número que é, mas outra chave. Procure não presumir. Agora, esse aqui, você tem que fazer trabalho, porque presumir, esse quase automático. Uma coisa que temos feito, nossa igreja, a gente chama a nossa igreja da igreja multi. Porque é uma igreja, estou falando da igreja de Miami, é uma igreja sem dúvida, multirracial, geracional, pode ser, de gerações, de social e socioeconomicamente, também de todo sentido, é uma igreja multi.
Então, o que temos feito? Temos tido, politicamente, também, uma igreja multi. Imagina como que é uma igreja multi. Temos trabalhado muito nisso. De vez em quando a gente chama pessoas de fora para nos ajudar. Tem um cara, ele tem um casamento multirracial, com filhos birraciais, pode ser birracial? Não, birraciais, não sei. Bom, vocês me entendem, não? Escreveu um livro, a gente convidou ele para ajudar a entender mais das diferentes raças. Então a gente está trabalhando para entender mais. Quero entender mais sobre raça branca, mais sobre raça negra, mais sobre a cultura nessas raças, mais sobre os latinos e sua cultura. A gente faz muito para criar, por meio da aceitação, um ambiente de cada vez mais amor. Final do mês, estamos convidando um casal, eles têm vários filhos, 2 filhas são lésbicas, casadas com lésbicas, têm esposas. E a gente convidou esse casal para fazer um workshop com nossa igreja, para entender mais sobre esse mundo, essa cultura. Eles são cristãos. Eles tiveram que passar por seus próprios preconceitos, passaram por um tempo que foi difícil até aceitar as próprias filhas. Imagina como deve ser difícil para as filhas e para os pais. A gente quer aprender, porque a gente quer aprender a ser mais como Jesus. Não importa, a gente quer aprender a aceitar para poder amar. Eu quero amar, mas primeiro, vamos nos aceitar. Aí podemos amar. O meu filho, Johnny, ele faz um bate-papo para solteiros, grupos solteiros, e eles estão falando, eles estão fazendo uma série, já terminaram, de assuntos polêmicos. Eu não sei porque meu filho é assim, ele gosta coisa mais, sabe, mas eu aprecio muito a coragem que ele tem. Johnny ele é super tranquilo, ele não está nem aí, não importa se alguém concorda ou não concorda, ele está tudo numa boa. Ele adora juntar todo mundo aí para falar, e ele está aí moderando e tudo. Nos Estados Unidos, esse negócio de, eu não sei como fala, gun control, de armas. Controle de armas. Um assunto super polêmico agora. Porque tem um monte de... quase não passa uma semana nos Estados Unidos quando não tem alguma matança aí em algum lugar. É coisa séria. Então, Johnny, ele queria fazer um bate-papo sobre, todos esses assuntos, mas ele queria fazer sobre controle de armas. Chega um cara, esse meu filho falando, com uma camiseta, todo de arma, todo tipo de arma, que fala mais ou menos assim: você pode ter a minha arma, uma vez estou morto, e você tirando dos meus dedos já frios. Mais ou menos tradução do que fala a camiseta. Aí esse cara chega. Johnny, bem-vindo. Ótimo. Aí ele me falou, pai, foi o melhor bate-papo que
todo mundo tomando, sabe, lado e falar. Mas ele falou, o que foi tão legal, eu estava com um objetivo só, deixar cada um falar. Deixar cada um falar sua posição, por que pensava assim, e ajudar os demais. Quando um falava, os outros escutavam. Ele falou, pai, você não vai acreditar como ficou o grupo. Não é que, não era para mudar a opinião, não, essa não foi a ideia. Era um exercício em buscar a entender. E uma vez entendendo, ainda não concordando, isso cria um clima para poder aceitar. Vocês entendem? É fácil falar. Precisamos aceitar um ao outro. É fácil falar, eu aceito todo mundo. Mentira. Você nem conhece todo mundo. Tem 7,8 bilhões, você não conhece. Mas na prática, é trabalho, é esforço. Mas meu irmão, minha irmã, vale a pena. Vale a pena. Convida pessoas que não são como você para a sua casa. Marca com pessoas para conhecer e aprender assim a aceitar um ao outro, assim como Cristo aceita você. Se vamos crescer no nosso amor, meus irmãos, temos que conhecer o segredo número 3. O amor aceita os outros.